Sejam todos muito bem-vindos. Na aula passada, nós estávamos falando sobre balanceamento. Balanceamento de equações. Aí vocês lembram que eu disse quais são os passo a passo, né? Quais são os itens, as necessidades que eu preciso ter numa equação. Por exemplo, que a equação não é uma reação, que a equação química ela representa uma reação química. Tudo isso nós vimos na aula passada. Nós vimos na aula passada que uma seta, né? Quando eu tenho A mais B, tá faltando estado físico, tá? O que precisa ter numa equação? Primeira coisa. Então tá assim, ó. A sólido, 2A sólido mais B2 gasoso produzindo C sólido mais D líquido. Então, repare, eu apresentei para vocês a seguinte situação. Eu pus uma equação genérica, tá? Não existe. Embora você vai falar assim, professor, mas existe o B, que é o boro, existe o C, que é o carbono, mas não é isso. Aqui A, B, C e D aqui é uma equação qualquer genérica. O que é preciso ter numa equação como informação mínima, tá? Que é recomendado? Os elementos, as substâncias, na verdade, perdão, as substâncias que são participantes do processo, e aí não se esqueça que essa seta é um indicativo de transformação. Transformação de quê? Da substância. Uma substância foi transformada em outra. Então, essa seta indica reação química? Essa seta indica reação química. Ou seja, tornando que tudo que está para trás é o que nós chamamos de reagentes e tudo que está aqui para frente da seta é o que nós chamamos de produtos. Se você for estudar isso lá na biologia, né? Lá na biologia você tem o produto, você tem o substrato, enfim, na bioquímica. Então está trabalhando as reações químicas que ocorrem, né? Intra e extracelular. Então, tem algumas coisas que a gente precisa ter alguns cuidados. Eu tenho aqui a representação das substâncias, podem ser simples. Tá? Aqui está tudo, teoricamente aqui seria tudo simples, porque eu não tenho, né, dois elementos diferentes, mas não tem essa ideia não, tá? Isso aqui não estou, né, dando ênfase não. É preciso que eu represente o estado físico, entre parênteses, imediatamente na frente da substância em questão. E aí, gente, a gente já comentou na aula passada, eu estou revisando, vou repetir mais uma última vez, porque nós perdemos o vídeo. Tá? Então, como houve uma falha de tecnologia da minha parte, eu vou repetir para vocês. Ok? Então, eu tenho os reagentes, eu tenho os produtos e nós vamos representar aqui os estados físicos. Lembrando, vocês já estudaram no primeiro ano, o caso da alotropia. O que é alotropia? Alotropia, vocês já estudaram, então não vou definir aqui, mas eu vou dizer o conceito. É um fenômeno em que um mesmo elemento químico forma substâncias simples diferentes. Olha que legal. Oxigênio. Oxigênio nós temos o O2 e o O3. Então repare, são substâncias diferentes, com propriedades físicas, propriedades químicas diferentes, embora sejam formados pelo mesmo elemento químico. Tá? Eu tenho o oxigênio O2 e eu tenho o oxigênio O3. Esse aqui a gente chama de gás oxigênio mesmo.
E esse aqui a gente chama de gás ozônio, dando ênfase no estado físico, né? Ozônio, da camada de ozônio, etc. e tal. Então, tem outros? Tem vários, gente. Tem o carbono, vocês estudaram isso esse início de ano, tá? Você tem o carbono grafite, Gr, e o carbono, que aqui é representado, diamante. E tem outros, tá? Tem o Buckminster Fullerene, que é o C60. Tem o C300. Tem o grafeno. Hoje eu consigo fazer redes de carbono e criar estruturas diferentes. Então, o que está acontecendo? O carbono tem vários alótropos. Os naturais, que é encontrado com maior facilidade, grafita, tá? Carbono grafita, é o nome do mineral, não é grafite, carbono grafita e carbono diamante. Então, como ambos são sólidos, tá? A gente geralmente, porque aqui, ó, eu tenho moléculas com quantidade de átomos diferentes, então é fácil. Então isso aqui é um gás, né, que eu tenho 2 átomos de oxigênio, aqui eu tenho 3. Agora aqui não. Aqui eu não vou dar ênfase na quantidade de átomos, porque eu tenho redes de átomos de carbono formando aquela estrutura. Então é preciso que eu indique qual alótropo eu estou representando. E aí usamos Gr para a grafita e D para o diamante. Ambos os casos aqui estão no estado sólido, tá bom? Tem um enxofre rômbico, monoclínico. O enxofre tem uma variedade muito grande. O fósforo, preto, vermelho e branco. Então, tem vários alótropos, vocês já estudaram isso. Em caso de alótropos, você pode indicar qual alótropo que você está trabalhando. Porque lá na frente, quando nós formos discutir a parte energética de uma reação, não é o caso desse momento, desse ano, nós estamos, esse ano, no primeiro ano, vocês vão discutir o aspecto quantitativo, a questão da massa, tá? O ano que vem nós vamos discutir as questões energéticas de uma reação química. Neste caso, e vai importar para nós se você está trabalhando com a grafita ou com o diamante, com oxigênio ou com ozônio, porque eles têm, né, energias diferentes. Mas não é o caso para agora. Então é importante que na nossa equação esteja os reagentes e produtos, a seta indicando transformação. Na aula passada, que quando você tem uma seta com 2 cabeças, você tem uma transformação reversível. Então, o que seria uma transformação reversível? Que reagente vira produto e que produto se transforma em reagente novamente. Tá? Então, no sentido, aqui a gente separa 1 e sentido 2. Se eu tenho A e B qualquer, para o sentido 1, no sentido 1, esse aqui é reagente, porque está antes da seta do sentido 1, e o de cá é produto, porque está depois da seta do sentido 1 ou do sentido direto, tá? A gente chama o 1 de direto. No sentido 2, se o sentido 1 é direto, o sentido 2 é o isso, você pensou em direto, né? Não, é inverso. O B é reagente e o A é produto. Então a gente inverte, porque olha aqui, olhando pelo sentido 2, ó, quem está antes da seta? O B. Então o B vai ser o reagente do sentido inverso e o A que está depois da seta 2 aqui, ó, vai ser o produto. Então, dentro de uma reversibilidade, a gente tem que escolher o sentido que você está avaliando. Nós já vimos isso também na aula passada. E aí surgem 2 coisas muito importantes aqui na nossa equação, que é esse número que está aqui atrás, que ele tem um nome que chama coeficiente estequiométrico e esse número que está aqui, ó, em subscrito, chama-se índice. Então, cuidado. Esse número aqui está escrito na mesma fonte que a substância, então está do mesmo tamanho, é o nosso coeficiente estequiométrico.
Vai ter questões na sua lista de exercícios que vai falar, dada a equação abaixo, realize o balanceamento da equação e indique o coeficiente, o somatório do coeficiente estequiométrico. Então, o que ele estaria pedindo? Esse não tem nada escrito, esse não tem nada, esse também não tem nada. Quando não aparece número nenhum, você sabe que a não necessidade de ser representado é apenas para o número 1. Então, se te pedisse, se isso aqui está balanceado e te pede o somatório do coeficiente, vai ser 2, mais 1, 3, mais 1, 4, com mais 1, 5. A resposta seria o somatório dos coeficientes estequiométricos para a equação representada é 5. Então, vai ter momentos que ele vai te pedir isso. Não é muito comum, essas questões são de outra década, tá? A gente tem diminuído a necessidade desse tipo de coisa, mas como o livro acaba contemplando um período maior, pode ser que você encontre questões desse jeito, basta somar esses números que estão aqui. Agora, o índice, ele está falando da substância. Então esse índice 2 aqui está dizendo que para que eu tenha essa substância B gasosa, eu preciso de quantos átomos do B? Exatamente 2. E quando você tem um número que está por detrás ali da substância, ou seja, o coeficiente estequiométrico, o coeficiente vai multiplicar o índice. Muito cuidado com isso, porque nós temos vários casos onde nós vamos precisar disso. Eu vou apagar agora, sobretudo esses dois nomes aqui, para que a gente faça um balanceamento, mais uma vez agora, pelo método de tentativas, tá? Então, nós estamos usando o método de tentativas, tem algumas regrinhas, e eu já vou entrar no balanceamento por óxido-redução, que é o seu interesse. Mas, você precisa, antes de entender o que é o balanceamento por óxido-redução, nós vamos fazer o de tentativas. Então, repare, por que fazemos o balanceamento de uma equação? Fazemos um balanceamento de uma equação porque a lei de Lavoisier precisa ser cumprida aqui dentro dessa equação. E o que diz a lei de Lavoisier? A lei de Lavoisier, que foi enunciada lá em 1784, vai falar sobre a conservação das massas, a conservação da matéria. Ele não falava com esse termo matéria, ele falava conservação das massas. A lei ficou conhecida, inclusive, como Lei da Conservação das Massas. E que dela deriva, a partir do Tratado Elementar de Química, um livro que a Marie Lavoisier escreveu, a esposa dele, a partir, obviamente que a autoria é de Lavoisier, ela traduziu para outros idiomas, fez as ilustrações. O que ele falou? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O que é isso? Significa que a massa dos reagentes, das substâncias iniciais, precisa ser igual à massa dos produtos, das substâncias finais. Tem uma ressalva. Esse sistema precisa ser fechado. O que é isso, sistema fechado? Sistema que não permita a troca de matéria. Porque, repare, eu posso pegar dois sólidos, juntar e formar o quê? Um gás. E esse gás, se eu não tiver num sistema fechado, ele vai escapar para a atmosfera. Então, eu não vou observar a conservação da massa. Por isso, a gente faz essa ressalva do sistema fechado. Imagine uma neutralização ácido-base, por exemplo, com o hidróxido de magnésio, também conhecido com o nome de leite de magnésia. Aqui eu vou colocar AQ. O que significa o AQ? A gente já discutiu na aula passada. AQ é aquoso, significa que essa substância foi dissolvida em água. Aí vai ter aluno que eu sou, mas hidróxido de magnésio é praticamente insolúvel, a solubilidade é muito baixa, por isso fica aquele aspecto leitoso, forma na verdade uma suspensão. Sim, mas tem água envolvida no processo, tá? Ele está dissolvido em água dentro da... Mas, vou colocar aqui o ácido fosfórico, H3PO4. É um ácido que nós encontramos, inclusive, é um ácido moderado, não é forte, e a gente tem algumas bebidas. Isso aqui vai produzir
Como o quadro é pequeno, eu acabei pondo parte dos produtos aqui embaixo, mas vocês vão entender. Então, nós precisamos fazer valer, fazer cumprir nessa equação a lei de Lavoisier da conservação das massas. Para isso, nós temos algumas coisas, nós temos algumas regras para balancear. Então, existem vários tipos de balanceamento de equação. Método matemático, método de tentativas, que é o mais comum. Tem o óxido-redução, que é, na verdade, a avaliação do estado, do número de oxidação dos participantes, avaliando quem variou o NOx, para que você tenha pelo menos duas substâncias com balanceamento de carga. O que o óxido-redução faz, pessoal, é balancear a carga. E a partir do balanceamento de carga, eu consigo balancear a massa de duas substâncias. E o resto? O resto é tentativa. Então, tentativa é o método mais eficaz, mais eficiente, o mais utilizado. Então, nós vamos usar. Só que, no caso de equações mais complexas, cujos coeficientes vão trabalhar números mais elevados, para você não gastar muito tempo e também sai por tentativa, tem caminhos mais fáceis, que é o óxido-redução. Agora, a óxido-redução, ela não deve ser utilizada, e preste bastante atenção, de imediatamente, em todos os processos. Não necessariamente ela vai facilitar a sua vida em todos os casos. Primeiro tente, a primeira parte, né, a sua primeira tentativa para balancear é usando o próprio método da tentativa. Se você não conseguir pelo método da tentativa, aí nós vamos entrar no da óxido-redução. Então, primeira coisa, nós queremos balancear essa equação. Se eu preciso que a massa de hidróxido de magnésio e de ácido fosfórico seja exatamente as massas de fosfato de magnésio e água, que está lá do outro lado, então, significa dizer, em outras palavras, que o número de átomos antes é igual ao número de átomos depois. Eu vejo, ao longo desses 20 anos de carreira, quando a gente vai falar de balanceamento de equação química, alguns alunos entram em desespero. Pessoal, isso é fácil. Isso é fundamental na sua vida acadêmica. Ponto. Tá? Você vai fazer vestibular, você vai fazer Enem, você precisa saber balancear uma equação. Isso é princípio básico do básico do básico requerido de um estudante da educação básica. Então você precisa saber. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Eu tenho aqui, ó, magnésio, Mg, magnésio. Eu tenho aqui de novo, esquece esse número que está aqui. Mg, magnésio. O magnésio antes tem a mesma massa do magnésio depois? Sim, é o mesmo átomo. Não houve transformação no átomo. Pode ter ocorrido o quê? Variações no elétron? Nem isso aconteceu, gente. Não houve variação. Ah, professor, mas esse aqui é um íon, é o magnésio 2+. Tá certo. Esse aqui é o mesmo íon magnésio 2+. Então, a massa é a mesma. Para você não ficar com isso na sua cabeça, você pode associar balanceamento de equação, isso é um macete, então você é obrigado a saber o conceito. O que é o balanceamento de equação? A gente fazer com que a lei de Lavoisier seja obedecida. Ou seja, a conservação das massas. A massa do reagente tem que ser igual a massa do produto, ok? Conceito. Agora vamos para o macete. O número de átomos antes da seta precisa ser igual ao número de átomos depois da seta. Está resolvido. Então você vai contar os átomos antes da seta e os átomos depois da seta. E aí não há segredo algum. O que você tem que fazer? Para facilitar a sua vida, nós vamos aqui usar a regra do macho, tá? Conforme a gente já discutiu na aula passada, essa historinha do macho aqui, não, nada de machismo, nada a ver. É só para você gravar a sequência do que a gente faz no balanceamento, metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio, para você não se perder. Porque senão você escolhe um elemento aqui qualquer, repare que oxigênio tem nessa substância, tem nessa, tem nessa, tem nessa. Ou seja, o oxigênio está em todas, no caso daquela equação. Significa que se eu parto o meu balanceamento pelo oxigênio, eu vou ter mais trabalho para fazer dar certo. Então é por isso que a gente vai seguir a regra do macho.
Metal primeiro. Qual é o metal que eu tenho aqui? Eu só tenho um metal. Essa equação aqui, ó, só tem um metal, que é o magnésio. Então, o que eu preciso fazer? Olhando os metais, e eu só tenho magnésio, nesse momento eu preciso fazer com que esse magnésio fique igual a este magnésio. Ora, mas igual em que nós estamos falando? Em quantidades iguais. Então, repare, quantos magnésios eu tenho escrito aqui antes da seta? Apenas um. Então, nos reagentes, eu só tenho um magnésio. Quantos magnésios eu tenho depois da seta? Exatamente quantos? 3 magnésios. Então, eu preciso fazer que este magnésio fique igual a este magnésio. Ok? Então, vamos tentar. Que número que eu multiplico aqui, ó? Aqui só tem um magnésio. Que número que eu multiplico por 1 que vai dar exatamente 3 magnésios? Você já pensou aí? 3. 3 vezes 1, 3 magnésios. Aqui vai ser 1. 1 vezes 3, 3 magnésios. Legal? Fácil? Então vamos seguir para a próxima etapa. Depois ele fala para você balancear o não metal, o ametal. Neste caso, quem que é o ametal? Ah, pessoal, oxigênio é ametal. É, mas ele está aqui representado, então você não vai preocupar com ele. Ah, professor, o hidrogênio não entra nessa classificação. Não, não entra, mas ele também já está aqui. Olha o fósforo. Opa! Agora reparem, quantos fósforos eu tenho antes da seta? Antes da seta, eu só tenho um fósforo. Não confunda. É esse número aqui, ó, P1. 4 são oxigênios e 3 são hidrogênios, mas aqui eu só tenho um. E aqui, depois da seta, quantos fósforos eu tenho? Eu quase que posso ver você falar 1, mas perceba que isso aqui está entre parênteses e tem esse 2 aqui de fora. Esse 2 aqui de fora, ele está multiplicando tanto esse 1 quanto esse 4. Então, na verdade, eu tenho 2 fósforos depois da seta e apenas um fósforo antes da seta. Que número que eu multiplico por 1 que vai dar exatamente 2? Você já entendeu? 2. Porque esse número que está aqui como coeficiente, ele multiplica todo mundo. Ele vai multiplicar esse 3, ele vai multiplicar esse 1 e ele vai multiplicar aquele 4. 2 fósforos. 2 vezes 1, 2 fósforos. Então, o fósforo nós já resolvemos. Tranquilo? Agora vamos para o carbono. Nós temos carbono aqui? Não tem carbono. E agora? Filho, isso é uma dica, um macete. Não desespera. Segue para o próximo. Tem hidrogênios? Temos hidrogênios. Quantos hidrogênios eu tenho? Repare que antes da seta eu já estou com os meus coeficientes prontos. Então eu preciso resolver depois da seta. Eu tenho 3 vezes 1. Aqui eu tenho 3 hidrogênios. Tá? 3 vezes 1. De cá eu tenho 2 vezes 3, 6 hidrogênios. Então 3 mais 6 eu tenho 9 hidrogênios antes da seta. Quanto eu preciso ter depois da seta? Exatamente 9. Eu tenho 2. Que número que eu multiplico por 2 que dá 9? Uns já vai falar assim, não existe. Outros vão falar 4,5. Filho, você não pode escrever aqui, ó, 4,5. Neste caso, você vai ser obrigado a usar uma fração. Então, deixa eu te ensinar um macete legal. Quando você precisar, num caso, como está acontecendo, o número ímpar, 9, e aqui eu tiver um número par, 2, o que você vai fazer? Você vai colocar a quantidade que você precisa, que é exatamente 9, sobre 2. Então, você vai colocar o 4,5 na forma de uma fração. De novo, nos reagentes eu tenho um número ímpar de hidrogênios, 9. No produto eu tenho um número par, 2. E eu preciso tornar a quantidade de reagentes igual à quantidade de produtos. Neste caso, você vai colocar o número ímpar que você precisa, o 9. Por quê? Porque 9 vezes 2 dá 18. Passou, ué. 18 dividido por 2 volta para 9. Resolvido o nosso problema. Ok? E aí, nós vamos ver o oxigênio. Oxigênio, 3 vezes 1, 3 oxigênios. Mais
2 vezes 4, 8 oxigênios. 3 mais 8 dá quanto? 11 oxigênios. Então eu tenho 11 oxigênios. Daqui eu tenho, ó, 2 vezes 4, 8. 4,5 vezes 1, 4,5. Não bateu. Por quê? Ó, 2 vezes 4, 8. 8 mais 4,5, 12,5. E aqui eu tenho 11. Será que está tudo certo? Tem uma falha aqui. MgOH2. Habilidade de número 24 da competência 7 das Ciências da Natureza prevista no edital do Enem diz que você, estudante, é obrigado a conhecer a simbologia e a nomenclatura da química. Por que eu estou dando ênfase nisso agora? Porque eu poderia propor que você fizesse esse balanceamento e eu te digo quais são as substâncias. E se você não souber que hidróxido de magnésio é MgOH2, percebeu como que está tudo errado aqui para cá? Professor, mas está tudo errado? Tudo errado, porque a gente não levou em consideração esse 2 aqui, ó, do hidróxido de magnésio. Aí você vai dizer, professor, não estava aí. Eu sei, filhos, que não estava aqui. Estou fazendo aqui um parênteses para que você se lembre que você tem que aprender. Você é aluno do primeiro ano, você tem 3 anos ainda, 2 anos e meio praticamente, para aprender essa nomenclatura, essa simbologia, porque senão, olha, um simples balanceamento vira um problema. Precisa refazer tudo? Não, gente. Esse 2 aqui, ó, não muda no magnésio. Esse 2 aqui não vai interferir no fósforo. Mas esse 2 vai interferir na quantidade de hidrogênios. É por isso que não bateu. Então vamos recapitular a parte dos hidrogênios e do oxigênio. Neste caso, eu só preciso apagar aqui, ó. Então, vamos voltar aqui, ó. Volta aí, rebobina a fita. É uma coisa que você não vai entender. Seu pai vai. Volta aqui para o hidrogênio. Quantos hidrogênios eu tenho? Agora você está vendo. Parênteses vai multiplicar todo mundo que está dentro do parênteses. E esse 3 vai multiplicar também. Então, eu tenho 2 hidrogênios. Vezes 3, eu tenho agora 6 hidrogênios. Nessa substância, nessa hidróxido de magnésio. E aqui, 2 vezes 3, 6. Então, 6 mais 6 hidrogênios deu 12 hidrogênios. Opa! Se eu tenho 12 hidrogênios antes, que eu nunca multiplico por 2, que vai dar exatamente 12. Você já viu. 6. 6 vezes 2, 12. Vamos contar os oxigênios. 2 oxigênios vezes 3. Nessa substância eu tenho 6 oxigênios. Mais 2 vezes 4, 8 oxigênios. Bom, 8 mais 6 deu 14 oxigênios. Olha que legal. Eu tenho 14 oxigênios. De lá, eu tenho 8 com mais 6. Olha, 14. Tcharam! É isso. Então, muito cuidado, muita atenção na hora de transcrever. É muito comum a gente passar muitas vezes uma atividade e você, na velocidade de escrever a sua equação, você está transcrevendo do livro para o seu caderno. Você acaba escrevendo faltando um 2. E aí você quebra a cabeça horas e não dá certo. Faz conta e não dá certo. E vocês viram que era bem simples de terminar. Mas por falta desse 2, a gente ia ficar aqui um tempão. Muito cuidado na hora da prova, na hora de fazer uma tarefa. E ao longo desses 20 anos de sala de aula, o que eu aprendi? Quando um aluno me manda uma pergunta, né, professor, não dei conta de fazer essa questão. E aí manda a foto, do jeito que você já sabe. Tira a foto bem enquadrada da questão, manda. E antes de eu sair para a resolução da questão, eu dou uma lida no texto e uma avaliada no que o aluno já fez. Muitas das vezes eu acho esse tipo de erro aqui, ó, que o aluno some com esse 3, some com o 2 aqui do parênteses. Nessa brincadeirinha, ele travou uma guerra contra uma equação muito mais complicada do que de fato ela é. Vocês acabaram de ver.
Tranquilo? Vamos agora para o balanceamento por óxido-redução. Então, método de tentativas está aí. É bem simples, você já entendeu o porquê do método. Você precisa ir tentando. Pessoal, e se não desse certo? Se não desse certo, ou no caso da fração, vocês lembram que a gente tinha escrito uma fração aqui, ó, 9/2? Professor, não gostei de fração. Você não é obrigado a deixar a fração. Existe uma recomendação de que você deixe apenas números naturais. Então, o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar todo mundo por 2. Todos os índices, os coeficientes recomendados por 2. Porque aí, esse 2 vai cancelar com esse 2. Aqui vai surgir um 9. Só que aí todo mundo ia ter que ser multiplicado por 2. Ok? E aí você não trabalha com números fracionários. Vamos pegar aqui, ó, sódio sólido mais água líquida aliás, desculpa, não tem que 2 ali não. Então eu tenho sódio sólido mais água líquida dando hidróxido de sódio, você vai estudar isso daqui a pouco, isso aqui é uma base, uma substância alcalina, mais hidrogênio gasoso. Que, professor, já que você discutiu que nós somos obrigados a saber escrever algumas não, as simbologias, a nomenclatura da química, eu vou atentar a você para um detalhe. Existem, na nossa tabela periódica, alguns elementos químicos que, quando você vai representar a substância simples desse elemento químico, você precisa representá-lo da forma diatômica. 2 átomos. São eles. H2, você usa muito hidrogênio, está lá na nossa equação. O2 você usa muito. Tem um nitrogênio antes, mas eu vou colocar por ordem de utilização. Agora, você vai usar o N2, também vai usar muito, embora ele venha antes do oxigênio aqui. E depois, flúor, cloro, bromo e iodo. Isso aqui você vai usar mais o ano que vem na química orgânica, nas reações de halogenação, enfim. Que eu vou trocar essa ordem aqui, porque ficou fora da ordem da tabela. Então, mas você usa o oxigênio deles, você mais vai usar o oxigênio. Então, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro, bromo e iodo. Se você olhar na tabela, o hidrogênio está aqui no extremo oeste da tabela periódica. Depois, já indo para o leste, você vai achar N2, O2 e F2, todos no segundo período, nessa sequência. Então, família 15, 16 e 17. E aí desce, tá? Abaixo do flúor vem cloro, bromo e iodo. Então, é bom que você tenha isso memorizado, porque toda vez que você for escrever uma equação, hidrogênio, se você escreve só H, cometeria um erro. Tinha que estar aí na forma de H2. Esse tipo de equação representa uma reação química que acontece e que está na moda de alguns irresponsáveis por aí. Então, sódio é um metal que tem um ponto de fusão relativamente baixo, 98 graus Celsius, é uma temperatura relativamente branda para você fazer ele passar do estado sólido para o líquido. É um metal que reage violentamente com água. E como ele reage violentamente com água, ele vai formar uma substância mais estável, que é o hidróxido sólido, ele vai liberar grande quantidade de energia, e essa grande quantidade de energia é na forma de calor. E aí tem um outro problema. Porque um dos produtos dessa reação, que está representada por essa equação, é o hidrogênio gasoso, que é um gás fácil de ser
oxidado, ou seja, fácil de entrar na reação de oxirredução com oxigênio gasoso e formar água. Então ele pega fogo, é um gás inflamável. Antigamente a gente usava isso como um propelente, não o transporte, mas para encher balões, né, os dirigíveis, os zeppelins eram enchidos com hidrogênio. Então o acidente do Hindenburg, né, lá em Nova York, foi porque ele estava cheio de hidrogênio. Ele viajou da Alemanha para os Estados Unidos, ele estava cheio de hidrogênio e aí ele explodiu. Explodiu não. O povo gosta de falar que ele explodiu, não explodiu, ele queimou. Porque ele tinha uma quantidade muito grande de hidrogênio. Para ele explodir, ele precisava ter uma igual quantidade de oxigênio. Você estudou a equação, não tem jeito, tá? Então tinha que ter oxigênio suficiente. Mas ele pegou fogo de maneira muito rápida e matou uma série de pessoas. Então, tem muito youtuber por aí que está fazendo uma coisa que eu não aprovo. Porque isso não é brincadeira. Aí ele pega uma quantidade de sódio metálico e joga em água para ver a coisa explodir. Porque eu tenho tudo o que preciso para uma combustão. Eu tenho combustível, hidrogênio. Eu tenho comburente, oxigênio na atmosfera. E eu tenho a fonte de calor. Porque quando ele taca, a reação de sódio com água produz grande quantidade de energia na forma de calor. Então aquilo esquenta e pega fogo. Eu fiz esse experimento na universidade, na UFG, e eu me lembro que, primeiro, a professora que fez isso para nós não deixou a gente manusear o experimento. Estava todo mundo, inclusive ela, usando os EPI, os equipamentos de proteção individual. Nós estávamos ainda protegidos por uma capela, que é um equipamento de exaustão, que no caso da universidade é constituída com as paredes em vidro, de uma espessura bem considerável, para evitar que aquilo explodisse e ferisse os alunos. Então repare, eu acho muito bacana o experimento. A química precisa desenvolver, mas com muita seriedade. Muito cientista já morreu, muito estudante de química já morreu ao longo do desenvolvimento da química, desenvolvendo algumas coisas em laboratório. Fique tranquilo. Você que estuda isso de maneira teórica está totalmente seguro. Mas para a gente fazer isso na prática é muito perigoso. E aí você tem alguns canais de ciência muito sérios que fazem isso com todo cuidado, mas tem um povo que está pegando pedras de sódio, quantidade não, e taca num lago próximo, taca numa piscina. E aí é isso disso que eu estou comentando. Isso é totalmente desaconselhável, extremamente perigoso. Então eu tenho aqui, ó, sódio sólido reage com água, produzindo hidroxódio e hidrogênio gasoso. O que nós queremos fazer? Balancear aquela equação usando o método de oxidação. Primeira coisa que você vai fazer: qual é o número de oxidação de cada um dos participantes? Vamos usar as regras? Isso aqui é substância simples. Sódio é uma única substância, é um único elemento químico. Substância simples é aquela substância que é formada por um só elemento químico, é o caso. Sódio. Nós sabemos que o número de oxidação, ou seja, a tendência de ganhar ou perder elétrons, leva em consideração a substância simples. Então, nesse caso, é zero. Tá? Pelaquela regra, o NOx de uma substância simples é zero. Sim, porque ali ele nem perdeu e ele nem ganhou elétrons. É por isso que o NOx dele é zero. Água. Ora, eu tenho o oxigênio, que está à direita da fórmula, ou seja, é o elemento mais eletronegativo, que está em ordem crescente de eletronegatividade. Eu sei que o oxigênio tem tendência a receber elétrons, na maioria das vezes, então ele vai ser aqui menos 2. E o hidrogênio? O hidrogênio mais 1. Por que o hidrogênio é mais 1? Porque o hidrogênio tem 3 NOx esperados para ele, mais 1, neste caso, 0 quando ele está na substância simples, já contei aquele, e menos 1 em hidreto, quando ele está à direita da fórmula, junto com o hidreto. Mais 1. Mais 1 vezes 2, mais 2. Com menos 2, 0. Zerou, usamos outra regra para confirmar. Neste caso aqui, você tem que tomar muito cuidado. Professor, a gente não escreve a fórmula de uma substância em ordem crescente de eletronegatividade? Na maioria das vezes. Eu não estou dizendo que o hidrogênio aqui, que está mais à direita, é mais eletronegativo que o oxigênio. Não. É porque aquele grupo, OH, ele representa um conjunto de substâncias.
No caso aqui, nos inorgânicos, alcalinas, né? São bases de arrênios. Então, neste caso, é porque o oxigênio está fazendo uma ligação com o sódio e outra com o hidrogênio. Por isso que a gente pôs o hidrogênio de lá. Mas o hidrogênio continua perdendo elétrons para o oxigênio. Então, o NOx desse hidrogênio é mais 1 e o NOx desse oxigênio continua sendo menos 2. Ora, o sódio é um metal alcalino, ou seja, o elemento da família 1, o NOx fixo dele é mais 1. Pronto, ó. Então eu tenho 0, mais 1, menos 2, mais 1, menos 2, mais 1. Esse cara aqui é o quê? Exatamente 0, porque é substância simples. Então, primeira coisa que você vai fazer no balanceamento por oxirredução, colocar os NOx, os números de oxidação de cada espécie. Colocamos. Agora, vocês perceberam que para a gente colocar o número de oxidação, nós utilizamos. Se tiver alguma dúvida, manda no WhatsApp aí que eu te respondo agora. Ou em outro momento oportuno, pelo direct do Instagram, pelo WhatsApp ou lá no próprio YouTube. Tá? Você pode mandar que eu vejo. O mais eficiente é o WhatsApp, tá? É o que eu vejo mais fácil, mais rápido. Mas eu consigo ver os outros também. Então repare, 0 mais 1 menos 2 mais 1. Como que a gente colocou esses números em laranja? Utilizamos as regras da oxidorredução, que eu já passei em aulas anteriores e está aí no seu módulo 11, tá? No livro texto. O que eu posso fazer agora? Bom, agora eu estou de olho em quem variou. Meu objetivo é ver quem mudou o NOx antes e depois da seta. Vamos procurar? O sódio antes era 0, agora é mais 1. Variou, não variou? Então vamos anotar isso. Ele saiu de 0 e ele veio para mais 1. Quem mais variou o NOx? O hidrogênio é mais 1, aqui ele é mais 1. Então daqui para cá não variou. Oxigênio é menos 2, aqui ele é menos 2. Também não variou. Só que o hidrogênio aqui é 0. Então ele também sai de mais 1 e vem para 0. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos averiguando quem sofreu variação do NOx. Por que isso é importante? Porque agora eu posso identificar quais são as espécies que sofreram oxidação e, portanto, perderam elétrons, e quais são as espécies que sofreram redução e que, portanto, receberam esse elétron. Então, tem um macetinho aqui legal. Sódio, de 0 para mais 1. Aumentou ou diminuiu? Aumentou. Aumentou, oxidou. Vamos escrever isso? Sódio sofreu oxidação. Porque o número de oxidação dele era 0 e agora é mais 1. De 0 para mais 1 aumentou. Aumentou, oxidou. E o hidrogênio na água e depois na forma de gás? De mais 1 para 0. Aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Então repare, aumentou, oxidou, diminuiu, reduziu. Então, fácil. Esse aqui sofreu redução. Então, eu tenho que o sódio sofreu oxidação e que o hidrogênio sofreu uma redução. Fácil. Você já conhece, domina esses termos. O problema está num outro detalhe. É porque agora, se o sódio sofreu oxidação, a gente pode chamá-lo de agente redutor. E se o hidrogênio sofreu redução, posso chamá-lo de agente oxidante. Ih, bagunçou, hein? Pessoal, cuidado com isso. Isso aqui virou uma saladinha na prova. Você sabe, você usou o macete de 0 para mais 1, aumentou, oxidou. De mais 1 para 0, diminuiu, reduziu. Isso é um macete muito bacana de usar. Entretanto, lá na frente, a questão te pergunta quem é o agente oxidante. Aí você fala, o sódio oxidou, ele é o... E aí errou tudo. Agente oxidante, eu expliquei isso muito na aula passada. Agente oxidante é a espécie que sofreu
redução. Para que ele faça o outro oxidar. Então, agente oxidante, que faz o outro oxidar, ele tem que reduzir. Para que ele ganhe elétron, ele tem que fazer o outro perder. Agente redutor é que faz o outro reduzir. Então, ele tem que sofrer oxidação. Para ele fazer o outro reduzir, ele é o agente redutor que faz o outro reduzir, e ele precisa perder o elétron, então ele precisa oxidar. Cuidado com isso, isso é muito fácil de você complicar a sua vida confundindo os termos e faz uma salada, perde nota aí, bem simples, tá? Questões simples. Então tem questões que vai te perguntar, quem é o agente redutor? Neste caso, sódio. Quem que é o agente oxidante? O hidrogênio. Professor, mas, de novo, o hidrogênio sofreu redução, ele ganhou elétrons, então ele obrigou o outro a perder elétrons, ele é o agente oxidante. Ele reduz, obrigando o outro a oxidar. O sódio perdeu elétrons, ele era 0 para mais 1, antes aqui ele não tinha problema com elétrons, aqui ele perdeu, ele se transformou numa espécie, num íon, aqui é um átomo. Então, para que isso acontecesse, ele sofreu oxidação, obrigando o outro a reduzir. Então, tá tudo certo. Vou apagar essa parte de baixo, eu sei que nós já extrapolamos o tempo, mas eu comecei com alguns avisos da aula passada, só mais 2 minutinhos nós terminamos e você vai para um intervalo rápido. Bom, agora, nesse momento, nós precisamos ver se o número de elétrons perdidos e recebidos é exatamente o mesmo, tá? Se é exatamente o mesmo. E aí eu tenho, repare, tem uma série de regras para a gente aplicar aqui, mas para o delta NOx do sódio, delta variação do NOx do sódio vai ser 1, tá? Vezes, por que 1? Porque eu só tenho um sódio, vezes quantos elétrons variou. De 0 para mais 1 foi 1. Então, 1 vezes 1, 1. O delta NOx, esse NOx é subscrito. A variação do número de oxidação para o hidrogênio vai ser apenas um elétron, sim. Mas quantos hidrogênios eu tenho aqui? 2, lembra que a substância acima dos hidrogênios tem que escrever na forma diatômica? 1 vezes 2, isso aqui deu 2. Pessoal, isso aqui é o que a gente chama de balanço de carga. O número de elétrons perdidos, aqui em cima, oxidação, precisa ser igual aos elétrons recebidos, redução. Não tem jeito do sódio perder 1 hidrogênio e ganhar 2. Para que a gente iguale esses números, basta inverter. Esse 2 que está embaixo vai aqui para cima, multiplicando, e esse 1 que está em cima vem multiplicando aqui para baixo. Então, 1 vezes 2, 2. Certo? 2 vezes 1, 2. Resolveu aí a nossa questão. Nesse caso, por que tem 2 e 2? Para mostrar para você que o número de elétrons perdidos é exatamente igual ao número de elétrons recebidos. Por isso está 2 e 2. O número de elétrons perdidos é igual ao número de elétrons recebidos. Então esse 2 eu vou escrever antes do sódio e esse 1 eu vou escrever antes do H2. Então eu vou escrever aqui. Posso escrever o 2 aqui. Agora aqui é a tentativa, tá? Aqui o 1. Existe uma regra que você tem que colocar. Eu vou explicar essas regras depois com mais calma na nossa próxima aula, tá? Hoje o objetivo é fazer por tentativa e concluir a partir do balanceamento. O nosso objetivo na aula de hoje, além da revisão, era fazer esse balanceamento de cargas, tá? Isso era o nosso objetivo. E nós já concluímos ele, agora eu vou terminar por tentativa. E na próxima aula, em função do nosso horário já ter encerrado, eu vou mostrar as regras, sobre antes de quem que você usa, etc e tal. Então eu tenho 2 sódios, do lado de lá eu preciso ter exatamente 2 sódios, tá? Então, 2 sódios antes, 2 sódios depois. Depois, carbono não tem ametal, outro ametal, não tem hidrogênio. 2 mais 2, 4. Aqui eu tenho 2, então posso multiplicar aqui por 2. 2 vezes 2, 4 hidrogênios. 2 vezes 1, 2 oxigênios. 2 vezes 1, 2 oxigênios, tá?
balanceada a nossa equação. Cuidado, que se tivesse 2, 2, 2 e 2, quando puder simplificar os coeficientes, você deve simplificar os coeficientes, mas não posso. 2, 2, 2, 1. Esse 1 me impede de simplificar, tá? A não ser que eu escreva meio, mas não é o caso. Então, está balanceada a nossa equação. O nosso objetivo era que você entendesse aqui onde eu cruzo os coeficientes para que eu tenha um balanceamento de carga. O que é isso? O número de elétrons perdidos da oxidação seja igual ao número de elétrons recebidos na redução. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o nosso próximo encontro.